Ninguém conseguia curar o filho do empresário. Até que uma menina mendiga mudou tudo. Roberto Silva estava perdendo as esperanças enquanto observava seu filho Pedro, sentado em silêncio absoluto no corredor do hospital mais caro de São Paulo. 2 anos haviam se passado desde que o menino de 8 anos pronunciara sua última palavra, e nem os melhores especialistas do país conseguiam fazê-lo voltar a falar. Foi então que ela apareceu. Uma jovem de aparência simples, em uma cadeira de rodas velha e desgastada, se aproximou devagar de Pedro. Usava uma touca cinza puída e roupas que claramente não eram suas. Roberto estava pronto para chamar a segurança quando viu algo que o deixou paralisado. Pela primeira vez em meses, Pedro levantou a cabeça e olhou diretamente nos olhos da desconhecida. "Quem é você?" Roberto se aproximou rapidamente, colocando-se entre a jovem e seu filho. Ela não respondeu, apenas olhou para Pedro e fez um gesto suave com as mãos como se estivesse tocando piano no ar. O menino, que há muito tempo não reagia a nada nem ninguém, esboçou o que parecia ser quase um sorriso. "Meu filho não fala com estranhos", Roberto continuou, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. Algo naquela cena o intrigava profundamente. A jovem finalmente olhou para ele. Seus olhos eram claros e expressivos, contrastando com a aparência descuidada. Ela apontou para Pedro e depois para si mesma, fazendo um gesto que Roberto interpretou como "nós nos entendemos". "Senhor Silva", a voz da doutora Fernanda, psiquiatra de Pedro, interrompeu o momento tenso. "Preciso falar com o senhor." Roberto hesitou, olhando alternadamente para o médico e para a estranha dupla. Pedro havia se movido ligeiramente na direção da jovem, algo que não acontecia há semanas. "2 minutos", ele disse para a jovem, embora duvidasse que ela entendesse. "Não se aproxime demais dele." No consultório, a doutora Fernanda fechou a porta com cuidado. "Roberto, precisamos conversar sobre as opções de tratamento. O Pedro não está respondendo a nenhuma das terapias convencionais." "Eu sei disso." Roberto passou a mão pelo cabelo, um gesto que se tornara automático nos últimos meses. "Já tentamos tudo: fonoaudiologia, psicoterapia, até hipnose. Nada funciona." "Existe uma possibilidade que ainda não exploramos." A médica hesitou. "Terapia com animais, ou até mesmo..." Roberto não estava escutando. Pela janela do consultório, podia ver Pedro e a jovem no corredor. Eles estavam sentados um de frente para o outro, e ela estava mostrando algo no celular para ele. Era a primeira vez em 2 anos que Pedro demonstrava interesse genuíno em alguma coisa. "Aquela garota..." Roberto interrompeu a médica. "Quem é ela?" A doutora Fernanda seguiu seu olhar. "Júlia, eu acho. Ela vem aqui para fisioterapia através do programa social do hospital." "Mas, Roberto, você não pode simplesmente..." "E por que não?" Roberto se levantou abruptamente. "Você mesma disse que nada está funcionando. Meu filho não demonstrou interesse em nada, nem ninguém desde que Mariana foi embora." O nome da ex-esposa ainda doía quando pronunciado em voz alta. Mariana havia partido para Portugal 2 anos atrás, pouco depois da briga que mudou tudo. Pedro presenciara cada grito, cada acusação, cada palavra cruel que os pais trocaram naquela noite terrível. No dia seguinte, quando o menino acordou e encontrou apenas uma carta da mãe se despedindo, ele simplesmente parou de falar. "Roberto, você precisa entender que essa jovem..." A doutora Fernanda tentou continuar, mas ele já estava se dirigindo à porta. De volta ao corredor, Roberto encontrou uma cena que o tocou profundamente. Júlia havia colocado fones de ouvido em Pedro e ele estava ouvindo algo que claramente o fascinava. Seus olhos brilhavam de uma forma que Roberto não via há muito tempo. "O que ele está ouvindo?" Roberto se aproximou devagar, tentando não quebrar o momento. Júlia tirou um dos fones do próprio ouvido e ofereceu para Roberto. Era uma melodia suave, quase uma cantiga de ninar, mas com algo especial que ele não conseguia identificar. "Você compôs isso?" ele perguntou surpreso com sua própria gentileza. Ela assentiu timidamente e fez sinais que Roberto interpretou como ajuda ele dormir. "Pedro tem insônia."
Roberto murmurou, mais para si mesmo. Era verdade. Desde que Mariana partiu, o menino raramente conseguia dormir a noite toda. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Naquela noite, Roberto levou Pedro para casa com uma estranha sensação de esperança. Pela primeira vez em semanas, o menino não resistiu na hora de dormir. Ele até mesmo apontou para o celular de Roberto, como se quisesse ouvir a música novamente. Você gostou da música da Júlia? Roberto perguntou enquanto arrumava as cobertas. Pedro não respondeu verbalmente, mas acenou levemente com a cabeça. Era o primeiro sim que Roberto recebia de seu filho em 2 anos. Nos dias seguintes, Roberto começou a notar mudanças sutis mais significativas. Pedro acordava mais cedo, como se estivesse ansioso para ir ao hospital. Durante as sessões de terapia, ele procurava com os olhos por Júlia nos corredores. A doutora Fernanda, inicialmente relutante, começou a observar a interação entre os dois com interesse profissional. É incomum, mas não sem precedentes, ela explicou para Roberto durante uma consulta. Crianças que passaram por traumas às vezes respondem melhor a peers que enfrentaram situações similares. Você está dizendo que ela também... Roberto deixou a pergunta no ar. Júlia não fala, Roberto. Pelo que sabemos através do programa social, ela perdeu a voz em um acidente há alguns meses. Mas o caso dela é complicado. Complicado como? A médica hesitou. Ela não tem família conhecida, vive nas ruas, dorme em abrigos quando consegue vaga. O programa social cobre apenas as sessões de fisioterapia, mas sua situação é... precária. Roberto sentiu um aperto no peito. Não era piedade, era algo mais complexo. Aquela jovem, de alguma forma, estava devolvendo seu filho para ele. Qual é a idade dela? 17 anos, segundo os documentos que ela conseguiu apresentar. 17 anos. Roberto tentou imaginar Pedro com essa idade sozinho no mundo, e a imagem o perturbou profundamente. Na semana seguinte, Roberto começou a chegar ao hospital mais cedo, sempre encontrando Júlia na sala de espera da fisioterapia. Ela carregava uma mochila surrada e aquele celular antigo de onde saíam as melodias que tanto acalmavam Pedro. Júlia, ele se aproximou um dia, sentando-se cuidadosamente ao lado dela. Posso fazer uma pergunta? Ela olhou para ele com uma mistura de cautela e curiosidade. Como você sabe exatamente o que o Pedro precisa? Júlia pegou o celular e digitou algumas palavras, mostrando a tela para Roberto. Eu também já fiquei em silêncio. Roberto sentiu um nó na garganta. Você pode me contar o que aconteceu? Ela hesitou, então digitou novamente. Não gosto de lembrar. Eu entendo, Roberto disse suavemente. Pedro também não gosta de lembrar do que aconteceu em casa naquela noite. Júlia o olhou com interesse renovado e digitou. Pais brigaram? Sim, muito feio. Minha ex-esposa foi embora no dia seguinte. Pedro viu tudo e nunca mais falou. Júlia assentiu como se entendesse perfeitamente. Ela digitou algo mais longo. Barulho me deixa com medo. Por isso música baixinha ajuda. Roberto começou a entender a conexão entre eles. Ambos haviam sido traumatizados por sons. Pedro pelos gritos, Júlia por algo que ela ainda não havia compartilhado. Você gostaria de... Roberto hesitou, não sabendo bem como fazer a pergunta. Você gostaria de almoçar conosco hoje? Eu e o Pedro sempre comemos na lanchonete do hospital depois da terapia dele. Júlia pareceu surpresa. Ela olhou para suas roupas simples, depois para o terno caro de Roberto. Não se preocupe com isso, ele disse, interpretando sua hesitação. Pedro se sentiria feliz se você viesse. Durante o almoço, Roberto observou fascinado a comunicação silenciosa entre Pedro e Júlia. Ela tinha uma forma especial de se relacionar com ele, usando gestos, expressões faciais e até mesmo pequenos desenhos em guardanapos. Júlia, Roberto disse quando o garçom trouxe a conta. Você tem onde ficar hoje à noite? Ela baixou os olhos e digitou. Vou tentar conseguir vaga no abrigo. E se não conseguir? Existem lugares seguros na rua. Roberto sentiu o estômago revirar.
A ideia de uma jovem de 17 anos dormindo na rua o incomodava profundamente, especialmente agora que ela estava ajudando seu filho. Escuta, eu tenho uma casa grande, muito grande. Se você quiser, ele parou, percebendo como a oferta poderia soar. Não é nada inadequado. Seria apenas para você ter um lugar seguro para dormir e continuar ajudando o Pedro. Júlia pareceu assustada e digitou rapidamente: não aceito caridade. Não é caridade. Roberto respondeu honestamente: é trabalho. Você estaria ajudando meu filho a se recuperar. Eu pagaria por isso. Ela o encarou por um longo momento, claramente dividida entre orgulho e necessidade. Pedro, que havia permanecido quieto durante toda a conversa, fez algo inesperado. Ele puxou a manga da blusa de Júlia e apontou para si mesmo, depois para ela, depois para Roberto. Era claro o que queria dizer. Ele queria que ela ficasse. Vou pensar, ela digitou finalmente. Naquela tarde, Roberto retornou ao hospital sozinho. Procurou pela assistente social responsável pelo programa que atendia Júlia. Senhor Silva, o senhor entende que a situação da Júlia é complexa? Já a assistente social, uma mulher chamada Carla, o recebeu em uma sala pequena e abarrotada de arquivos. O que posso fazer para ajudar oficialmente? Carla suspirou. A Júlia está no sistema há pouco tempo. Apareceu aqui há 3 meses, depois de um acidente que a deixou na cadeira de rodas e afetou suas cordas vocais. Ela não quis fornecer muitas informações sobre sua família. Não tem ninguém procurando por ela? Essa é a questão. Ela insiste que não tem família, mas... Carla hesitou. Seu caso não fecha. Uma jovem de 17 anos, bem educada, claramente não vem de um ambiente de rua, mas se recusa a voltar para onde estava antes. Roberto processou a informação. Vocês acham que ela fugiu de casa? É a teoria mais provável. Mas ela é maior de idade em muitos aspectos legais, então não podemos forçá-la a fazer nada. E se alguém se oferecesse para ser responsável por ela temporariamente? Carla o estudou com cuidado. Senhor Silva, o senhor precisa entender que não é simples assim. Existem verificações de antecedentes, avaliações psicológicas, visitas domiciliares. Eu passo em tudo isso, Roberto disse com confiança. O que me preocupa é se a Júlia concordaria. Por que o senhor quer fazer isso? Roberto pensou na pergunta por um momento. Porque pela primeira vez em 2 anos meu filho demonstrou interesse em alguma coisa. Ele sorriu, Carla. Um sorriso pequeno, mas real. Eu daria qualquer coisa para ver aquilo de novo. Carla assentiu lentamente. Vou verificar quais são as possibilidades legais. Mas, senhor Silva, o senhor precisa entender que pode estar assumindo mais responsabilidade do que imagina. Naquela noite, Roberto jantou sozinho com Pedro pela primeira vez em semanas, sem que o silêncio fosse opressivo. O menino estava mais alerta, olhando ocasionalmente para o celular do pai, como se esperasse ouvir as músicas de Júlia. Você gostaria que a Júlia viesse morar aqui conosco? Roberto perguntou cuidadosamente. Pedro olhou para ele com atenção incomum, então assentiu claramente com a cabeça. Ela não tem uma casa própria, Pedro. Você entende isso? Outro aceno. Se ela vier, vai ser porque você está ajudando ela também, não apenas ela ajudando você. Isso faria de você amigos? Pedro pensou por um momento, então fez algo que Roberto não esperava. Ele se levantou da cadeira e abraçou o pai. Foi a primeira demonstração física de afeto que Roberto recebia em 2 anos. Na manhã seguinte, Roberto chegou ao hospital determinado a encontrar Júlia antes de sua sessão de fisioterapia. Ele a encontrou no corredor, parecendo mais cansada que o usual. Conseguiu vaga no abrigo ontem? Ele perguntou gentilmente. Ela balançou a cabeça negativamente. Júlia, preciso fazer uma proposta séria para você. Roberto puxou uma cadeira e sentou-se na altura dela. Conversei com a assistente social. É possível, legalmente, que você venha morar conosco temporariamente. Ela o olhou com desconfiança. Não é caridade, nem é sobre pena. É porque você está ajudando meu filho e eu quero que você tenha condições de continuar fazendo isso. Um quarto próprio, comida regular, segurança. Júlia digitou. E em troca? Continue sendo amiga do Pedro. Continue fazendo aquelas músicas que o acalmam.
Continue sendo você mesma. Ela ficou em silêncio por vários minutos, claramente processando a oferta. Não precisa decidir agora, Roberto acrescentou. Mas pense nisso. Pedro perguntou por você 3 vezes desde ontem. Júlia olhou surpresa e digitou. Ele falou? Não com palavras, mas ele se comunicou comigo pela primeira vez em muito tempo. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Durante a terapia de Pedro naquela manhã, Júlia permaneceu na sala pela primeira vez. A doutora Fernanda havia concordado em observar a interação entre eles em um ambiente controlado. Pedro, você pode mostrar para a Júlia como funciona esse quebra-cabeça? A terapeuta sugeriu. Pedro olhou para a Júlia, então para o quebra-cabeça, e pela primeira vez em meses começou a montar as peças ativamente. Júlia o observava com atenção, ocasionalmente apontando para uma peça que parecia se encaixar. Interessante, a doutora Fernanda murmurou para Roberto. Ele está muito mais engajado com ela presente. É como se ela falasse a língua dele, Roberto respondeu. Após a sessão, Júlia acompanhou Roberto e Pedro à lanchonete. Desta vez, ela pareceu mais relaxada, até mesmo sorrindo para algumas tentativas de piada de Roberto. Júlia, ele disse enquanto esperavam o lanche, posso fazer uma pergunta pessoal? Ela hesitou, mas assentiu. Você tem medo de voltar para onde estava antes do acidente? A reação dela foi imediata. Júlia ficou pálida e suas mãos começaram a tremer ligeiramente. Ela digitou algo no celular, depois apagou. Tentou novamente, apagou de novo. Tudo bem, Roberto disse rapidamente. Você não precisa responder. Pedro, percebendo a mudança no humor de Júlia, fez algo tocante. Ele pegou um guardanapo e desenhou 2 rostos simples, um triste e outro feliz, e apontou para o feliz, depois para Júlia. Ela olhou para o desenho, depois para Pedro, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Ela digitou, obrigada. Júlia, Roberto disse suavemente, se você vier morar conosco, ninguém precisa saber onde você está. Nossa casa é segura. Você pode curar no seu tempo, do seu jeito. Ela o encarou por um longo momento. Posso visitar primeiro? Ela digitou. Claro. Hoje mesmo, se quiser. A casa de Roberto ficava em um bairro nobre de São Paulo, mas não era ostensiva. Era grande, sim, mas aconchegante, com um jardim interno onde Pedro costumava brincar antes de ficar calado. Esta seria sua suíte. Roberto mostrou um quarto espaçoso com banheiro próprio no térreo, pensando na cadeira de rodas. A casa tem elevador, mas todos os espaços principais são acessíveis. Júlia explorou o ambiente com cuidado, claramente impressionada, mas tentando não demonstrar. Pedro, você pode mostrar seu quarto para a Júlia? Roberto sugeriu. Pedro puxou a mão de Júlia e a guiou pelas escadas com o elevador. Seu quarto era cheio de brinquedos que permaneciam intocados há meses, mas ele foi direto para uma estante onde havia alguns instrumentos musicais de brinquedo. Ele pegou um pequeno teclado e ofereceu para Júlia. Ela sorriu e tocou uma melodia simples. Pedro se aproximou e tentou imitar os movimentos dela. Você quer ficar? Roberto perguntou quando desceram. Júlia olhou ao redor uma última vez, depois para Pedro, que estava claramente esperando sua resposta. Por 1 semana, ela digitou. Para experimentar. 1 semana. Roberto concordou, embora esperasse que fosse muito mais. Naquela noite, Júlia dormiu em uma cama própria pela primeira vez em meses. Roberto ouviu música suave vindo do quarto dela, e pela primeira vez em muito tempo, Pedro dormiu a noite toda sem pesadelos. A rotina que se estabeleceu nos dias seguintes surpreendeu Roberto. Júlia acordava cedo e preparava um café da manhã simples. Pedro, que costumava resistir a sair da cama, começou a acordar naturalmente no mesmo horário que ela. Você não precisa cozinhar, Roberto disse na terceira manhã, encontrando-a preparando panquecas. Ela digitou. Gosto de fazer coisas úteis. Você já faz algo útil. Está devolvendo meu filho para mim. Júlia parou de mexer a massa e o olhou seriamente. Ele nunca te deixou, ela digitou.
Só precisava de alguém que entendesse o silêncio dele. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Roberto durante todo o dia. No escritório, ele se pegou pensando menos nos negócios e mais na família estranha, mas funcional, que estava se formando em sua casa. À noite, ele chegou em casa e encontrou uma cena que o emocionou. Júlia e Pedro estavam no jardim, ela em sua cadeira de rodas e ele sentado na grama ao lado. Eles estavam ouvindo música juntos, e Pedro estava tentando cantarolar. Ele está tentando cantar, Roberto disse para si mesmo, mal acreditando. Quando se aproximou, Pedro olhou para ele e apontou para Júlia. Depois fez um gesto que claramente significava: ela está me ensinando. O que você está ensinando para ele? Roberto perguntou. Júlia digitou: que é possível fazer som sem palavras. Naquela noite, após Pedro adormecer, Roberto e Júlia conversaram pela primeira vez a sós. Posso perguntar sobre o acidente? Ele disse cuidadosamente. Júlia ficou tensa, mas depois de um momento começou a digitar lentamente. Não foi bem um acidente. Roberto sentiu um frio na barriga. Alguém machucou você? Ela assentiu, então digitou: família que me adotou quando era menor. Júlia. Roberto se aproximou devagar. Você fugiu de casa porque eles te machucaram? Lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto digitava. Pai adotivo bebia, ficava violento. Mãe adotiva fingia que não via. Roberto sentiu raiva crescer em seu peito. E o acidente que te deixou na cadeira de rodas? Ele me empurrou da escada, disse que foi acidente para médicos. Júlia, isso é muito sério. Você precisa denunciar isso. Ela balançou a cabeça vigorosamente e digitou: eles são importantes na cidade onde morava. Ninguém acreditaria em mim. Qual cidade? Júlia hesitou. Então digitou: Santos. Santos não é tão longe. Se eles são importantes, podem ter influência até aqui. O medo nos olhos de Júlia foi imediato e visceral. Eles te procuraram? Não sei, espero que não. Roberto processou essa informação. Júlia não estava apenas sem casa. Ela estava fugindo de pessoas que a haviam machucado gravemente. Você está segura aqui, ele disse firmemente. Eu garanto isso. Por que está fazendo isso? Ela digitou. Não me conhece. Roberto pensou na pergunta. Porque você salvou meu filho e agora eu quero salvar você. Na manhã seguinte, Roberto tomou uma decisão. Ele ligou para seu advogado pessoal. Marcos, preciso da sua ajuda com uma situação delicada. O que você aprontou agora, Roberto? Nada que eu tenha feito. É sobre uma jovem que está me ajudando com o Pedro. Ela fugiu de uma família abusiva e pode estar em perigo. Roberto explicou a situação toda, desde o encontro no hospital até as revelações da noite anterior. Roberto, isso é complicado. Se ela é oficialmente desaparecida, pode haver um boletim de ocorrência. Se a família tem influência... Marcos, essa garota foi empurrada de uma escada. Quase perdeu a vida. Não vou deixar que volte para lá. Entendo, mas legalmente, se ela é menor, ela tem 17 anos. Em muitos aspectos é considerada adulta. Mesmo assim, há procedimentos. Você poderia estar se metendo em problemas sérios. Roberto olhou pela janela de seu escritório, imaginando Júlia e Pedro em casa, provavelmente ouvindo música juntos. Marcos, meu filho, voltou a sorrir. Pela primeira vez em 2 anos, ele está reagindo ao mundo ao redor dele. Se proteger a pessoa responsável por isso me trouxer problemas, que venham. Tudo bem, vou investigar discretamente, verificar se há boletins de desaparecimento, qual é o status legal dela. Mas Roberto, promete que não vai fazer nada precipitado? Prometo. Mas mesmo enquanto dizia isso, Roberto sabia que faria qualquer coisa para proteger a família que estava se formando. Naquela tarde, ele chegou em casa mais cedo e encontrou uma cena preocupante. Júlia estava visivelmente agitada, olhando constantemente pela janela. E Pedro parecia estar refletindo seu nervosismo. O que aconteceu? Roberto perguntou imediatamente. Júlia digitou com mãos trêmulas. Carro parou em frente à casa hoje. Homem ficou olhando muito tempo. Roberto sentiu o sangue gelar. Que tipo de carro? Preto, grande, vidros escuros. Você viu o homem?
Só um pouco. Parecia com ele. Roberto não precisou perguntar quem era ele. Júlia, pegue suas coisas. Nós vamos para um hotel hoje. Não, ela digitou rapidamente. Não quero causar problemas. Você não está causando problemas. Alguém está causando problemas para você e isso é diferente. Pedro, percebendo a tensão, se aproximou de Júlia e segurou sua mão. Pedro, vamos fazer um passeio especial hoje, Roberto disse, tentando manter a voz calma. Que tal dormirmos em um hotel com piscina? O menino assentiu, mas seus olhos mostravam que ele sabia que algo estava errado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando, Roberto reservou uma suíte em um hotel discreto no centro da cidade. Enquanto Pedro explorava o quarto fascinado, Roberto e Júlia conversaram na varanda. Preciso saber mais sobre essa família, ele disse. Nomes, endereço, qualquer coisa que possa me ajudar a proteger você. Júlia hesitou por muito tempo antes de começar a digitar. Roberto Santos e Márcia Santos. Ele tem várias empresas em Santos. Ela é filha do antigo prefeito. Roberto sentiu o estômago revirar. Pessoas com esse tipo de conexão realmente poderiam ter influência extensa. Como você foi parar com eles? Meus pais verdadeiros morreram quando eu tinha 12 anos. Não tinha outros parentes. Eles pareciam perfeitos no processo de adoção. E quanto tempo você ficou com eles? 5 anos. Os primeiros 2 foram bons. Depois ele começou a beber mais e... Ela não terminou a frase, mas Roberto entendeu. Júlia, eles não podem te levar de volta contra sua vontade. Você é quase maior de idade. Você não entende. Eles têm jeitos de fazer as coisas parecerem legais. Roberto pensou no comentário do advogado sobre procedimentos legais e sentiu um calafrio. Nós vamos resolver isso. Eu prometo. Naquela noite, Pedro adormeceu entre Roberto e Júlia na grande cama do hotel. Era a primeira vez que Roberto sentia sua família completa desde que Mariana havia partido, mesmo que fosse em circunstâncias tão estranhas. Júlia, ele sussurrou no escuro, você gostaria que eu adotasse você oficialmente? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Roberto achou que ela havia adormecido. Você faria isso? Ela digitou no celular, mostrando a tela iluminada. Sim, se você quisesse. Mas você mal me conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é gentil, corajosa e que ama meu filho tanto quanto eu amo. E se eles vierem atrás de mim? Então eles terão que passar por mim primeiro. Na manhã seguinte, Roberto ligou para Marcos. Encontrei alguma coisa, o advogado disse sem preâmbulos. Há um boletim de desaparecimento em Santos. Júlia Santos, 17 anos, desaparecida há 3 meses. E, Roberto, oficialmente, ela é considerada menor em fuga. Se os pais adotivos a encontrarem, eles têm direito legal de levá-la de volta. Mesmo que tenham abusado dela, a menos que haja provas concretas do abuso, sim. Roberto fechou os punhos. Que tipo de provas? Registros médicos, testemunhas, denúncias formais. Algo mais concreto que apenas a palavra dela. E sobre o processo de adoção que eu mencionei? Seria complicado e demorado. E enquanto tramita, se eles a encontrarem, Roberto não precisou ouvir o resto. Marcos, preciso de mais tempo. O que posso fazer para ganhar tempo? Honestamente, manter ela escondida. Mas, Roberto, isso pode ser considerado sequestro se eles pressionarem as autoridades. Roberto olhou através da janela do hotel. No jardim, Júlia estava ensinando Pedro a jogar um jogo simples, e o menino estava rindo. Rindo de verdade, pela primeira vez em 2 anos. Marcos, meu filho está rindo novamente. Eu vou fazer o que for preciso para proteger isso. Eu entendo, mas... Você tem filhos, Marcos? Tenho. Então você entende que não é uma escolha. Quando Roberto voltou ao jardim, encontrou uma surpresa incrível. Pedro estava cantarolando baixinho junto com Júlia. Não eram palavras, mas era som, era música, era comunicação. Ele está cantando, Roberto disse, mal conseguindo controlar a emoção. Júlia sorriu e digitou.
Música é mais fácil que palavras às vezes. Pedro, Roberto se ajoelhou ao lado do filho. Você pode tentar cantar para o papai? Pedro olhou para Júlia, que o encorajou com um aceno. Então, pela primeira vez em 2 anos, Pedro emitiu sons intencionais. Era uma melodia simples, quase como um murmúrio musical, mas era deliberado e direcionado ao pai. Roberto chorou. Obrigado, ele disse para Júlia. Obrigado por devolver meu filho para mim. Ela digitou. Obrigada por me dar uma família. Eles ficaram mais 3 dias no hotel, durante os quais Roberto organizou discretamente algumas coisas. Contratou segurança privada para vigiar sua casa, instalou um sistema de câmeras mais avançado e começou a pesquisar opções legais de longo prazo. Precisamos voltar para casa? Júlia digitou quando Roberto mencionou que precisavam retomar a rotina normal. A casa é sua também agora, ele respondeu. E sim, Pedro precisa continuar com as terapias. E se eles estiverem esperando? Então enfrentaremos isso juntos. O retorno à casa foi tenso, mas sem incidentes. Roberto havia pedido para a segurança privada fazer varreduras regulares na rua, e não havia sinais de vigilância suspeita. A rotina que retomaram era mais intensa que antes. Pedro continuava progredindo musicalmente, começando a fazer sons mais próximos de palavras. Júlia parecia mais relaxada, como se estar em casa lhe desse força. Roberto, a doutora Fernanda disse durante uma consulta, as mudanças no Pedro são extraordinárias. Em 3 semanas com a Júlia, ele progrediu mais do que em 2 anos de terapia convencional. Ela tem algo especial, Roberto concordou. Vocês já pensaram em formalizar essa situação? A Júlia poderia se beneficiar de terapia também, e seria mais fácil se ela fosse oficialmente parte da família. Roberto explicou sobre as complicações legais, omitindo os detalhes mais perturbadores sobre o abuso. Entendo, a médica disse pensativamente. Há programas de acolhimento familiar que poderiam ser mais rápidos que uma adoção formal. Menos burocracia, mais flexibilidade. Isso protegeria ela legalmente? Daria a você direitos temporários de guardião, sim. E se houvesse evidências de que o retorno ao lar anterior seria prejudicial, Roberto sentiu uma centelha de esperança. O que você precisaria para documentar que o retorno seria prejudicial? Avaliação psicológica dela, documentação dos traumas, evidências do progresso que ela fez em ambiente seguro? Você faria isso? Roberto, eu seria negligente se não fizesse. Aquela jovem claramente passou por traumas sérios e ela está florescendo em sua casa. Seria contra todo o bom senso médico permitir que voltasse a um ambiente prejudicial. Naquela noite, Roberto conversou com Júlia sobre a possibilidade. Você concordaria em fazer terapia? Ele perguntou. Não para mudar você, mas para documentar oficialmente que está melhor aqui. Júlia pensou por um longo momento antes de digitar. Se isso significa que posso ficar, sim. Há algo mais que você não me contou? Sobre o que aconteceu em Santos? Ela ficou visivelmente desconfortável. Júlia, se existem coisas que podem ajudar a provar que você não pode voltar para lá, eu preciso saber. Depois de vários minutos, ela começou a digitar lentamente. Há fotos médicas no Hospital de Santos, raio-x dos ossos quebrados, relatórios dos ferimentos. Eles documentaram as lesões? Doutor era amigo da família, sempre dizia que foram acidentes, mas a enfermeira sabia a verdade. Você se lembra do nome da enfermeira? Carmen Silva. Ela me disse para fugir. Roberto sentiu uma mistura de esperança e raiva. Havia evidências, mas elas estavam em Santos, sob o controle de pessoas que tinham interesse em escondê-las. Marcos vai precisar dessas informações, ele disse. Eles vão descobrir onde estou se alguém for atrás dos registros médicos. Roberto percebeu o dilema. Para proteger Júlia legalmente, eles precisavam de provas que poderiam expor onde ela estava escondida. Vamos encontrar um jeito, ele prometeu. No dia seguinte, Roberto teve uma surpresa no escritório. Sua secretária o informou que havia uma mulher esperando para falar com ele, sem agendamento. Ela diz que é sobre a jovem que está morando com o senhor. Roberto sentiu o sangue gelar. Como ela se apresentou? Márcia Santos.
Roberto pediu 5 minutos para se recompor, então decidiu enfrentar a situação. Márcia Santos era uma mulher de cerca de 50 anos, bem vestida e com uma postura que irradiava autoridade. Seus olhos eram frios quando ela se levantou para cumprimentar Roberto. Senhor Silva, obrigada por me receber. Senhora Santos, como posso ajudá-la? Creio que o senhor já sabe. Estou procurando minha filha. Sua filha? Júlia. Ela desapareceu há 3 meses e temos informações de que está com o senhor. Roberto manteve a expressão neutra. Receio que esteja enganada. Não conheço nenhuma Júlia Santos. Márcia sorriu, mas não foi um sorriso agradável. Senhor Silva, sei que está tentando protegê-la, mas Júlia é menor de idade e legalmente nossa filha. Temos direitos. E eu tenho direitos também. Como o direito de não ser interrogado em meu próprio escritório por estranhos. Não somos estranhos. Somos pais preocupados com uma filha que fugiu de casa após um acidente traumático. Um acidente? Roberto não conseguiu evitar o tom sarcástico. Márcia o estudou com cuidado. Vejo que ela contou sua versão da história. Júlia sempre foi dramática. O acidente na escada foi infeliz, mas acidente. Ela estava tendo problemas psicológicos e interpretou de forma equivocada. Interpretou de forma equivocada ser empurrada a escada abaixo? Ela disse isso? Márcia suspirou teatralmente. Como eu disse, problemas psicológicos. É por isso que ela precisa voltar para casa, onde pode receber tratamento adequado. Roberto sentiu náusea. Senhora Santos, creio que nossa conversa terminou aqui. Senhor Silva. Ela se levantou também, mas sua voz ficou mais fria. Júlia é nossa filha legal. Se o senhor está interferindo nessa relação, há consequências legais. Há consequências legais para abuso infantil também. Abuso? Márcia riu, mas o som foi desagradável. Senhor Silva, somos uma família respeitada em Santos. Meu pai foi prefeito por 16 anos. Meu marido tem negócios em várias cidades. Nossa palavra vale muito mais que as fantasias de uma adolescente traumatizada. Então por que não deixam ela em paz? Porque amamos nossa filha e queremos ajudá-la. Roberto viu nos olhos dela que a palavra amor era a mentira mais cruel que havia pronunciado. Tenho uma reunião agora, ele disse, movendo-se em direção à porta. Senhor Silva, Márcia o parou. Vamos recuperar nossa filha, com ou sem sua cooperação. Seria mais fácil para todos, especialmente para seu próprio filho, se o senhor cooperasse voluntariamente. A ameaça velada sobre Pedro fez Roberto ver vermelho. Senhora Santos, sugiro que a senhora saia do meu escritório agora, antes que eu ligue para a segurança. Como quiser, mas isso não acabou. Após ela sair, Roberto imediatamente ligou para casa. Júlia, está tudo bem aí? Ela digitou rapidamente no celular e mostrou para a câmera do videoporteiro. Sim, Pedro está dormindo. Escuta, não saiam de casa por nada. Vou chegar em 1 hora. Por quê? Ela digitou. Roberto hesitou. Vou te explicar quando chegar. No carro, ele ligou para Marcos. Eles a encontraram. Disse sem preâmbulos. Como? Não sei. Mas a mãe adotiva veio ao meu escritório. Fez ameaças veladas sobre Pedro. Roberto, isso mudou tudo. Se eles sabem onde ela está, você precisa tomar uma decisão rápida. Que tipo de decisão? Ou entrega ela voluntariamente, ou se prepara para uma batalha legal longa e suja. Marcos, você viu as marcas nas costas dela? As cicatrizes no pulso? Eles quase a mataram. Eu sei, mas sem documentação oficial. Então vamos conseguir documentação oficial. Como? Roberto pensou rapidamente. A enfermeira Carmen Silva. Ela pode testemunhar sobre os ferimentos. Roberto, mesmo que ela testifique, vai ser a palavra de uma enfermeira contra uma família influente. E isso expõe a localização da Júlia. Então, o que você sugere? Ganhar tempo. Dar entrada no processo de acolhimento familiar imediatamente. Fazer com que a doutora Fernanda documente tudo sobre o estado atual da Júlia. Criar um caso forte para que ela não seja obrigada a voltar. Quanto tempo isso levaria? Algumas semanas, se tivermos sorte. E se eles tentarem levá-la antes disso?
Então você liga para a polícia e alega que está protegendo uma menor em situação de risco. Roberto chegou em casa e encontrou Júlia obviamente nervosa. Pedro estava brincando no jardim, alheio à tensão. Eles vieram aqui? Roberto perguntou imediatamente. Ela balançou a cabeça, mas digitou. Senti que algo estava errado, como se alguém estivesse observando. Roberto contou sobre a visita de Márcia ao escritório, omitindo as partes mais ameaçadoras. Eles vão tentar me levar de volta. Ela digitou e suas mãos tremiam. Não vou deixar isso acontecer. Você não entende. Eles têm dinheiro, influência, advogados. O que você pode fazer? Roberto segurou as mãos dela. Júlia, você salvou meu filho. Agora é minha vez de salvar você. E se eles machucarem Pedro para me forçar a voltar? Roberto não havia pensado nessa possibilidade, e ela o aterrorizou. Vamos sair da cidade por uns dias. Dar tempo para Marcos organizar as coisas legalmente. Fugir vai fazer tudo ficar pior. Então, o que você sugere? Júlia ficou em silêncio por um longo tempo. Então, digitou algo que partiu o coração de Roberto. Talvez eu devesse voltar para proteger vocês. Júlia, não. Eu não vou deixar você se sacrificar. Pedro precisa de você. Se algo acontecer com você por minha causa, Pedro precisa de nós dois, de nossa família. Naquela noite, eles dormiram todos no mesmo quarto. Pedro, entre Roberto e Júlia. Era como se fossem uma família protegendo-se contra o mundo. De manhã, Roberto tomou uma decisão drástica. Vamos para Brasília, ele anunciou. Por quê? Júlia digitou. Porque lá eu tenho contatos no governo federal. Pessoas que podem ajudar independentemente da influência local que eles têm em Santos. Você faria isso? Júlia, você fez meu filho voltar a rir. Moveria montanhas por isso. O voo para Brasília foi tenso. Roberto esperava a qualquer momento ser interceptado no aeroporto, mas nada aconteceu. Pedro estava excitado com a viagem, alheio aos motivos reais. Em Brasília, Roberto procurou um amigo de faculdade que agora trabalhava no Ministério dos Direitos Humanos. Rafael, preciso de ajuda com uma situação de abuso infantil. Rafael recebeu-os em seu escritório no final do dia. Roberto, faz anos que não nos falamos. Como posso ajudar? Roberto contou a história toda, apresentando Júlia e explicando sua situação. É uma situação complexa, Rafael disse depois de ouvir tudo, mas há precedentes. Adolescentes que conseguiram emancipação em casos de abuso familiar. Quanto tempo isso levaria? Normalmente meses. Mas se conseguirmos documentar abuso sistemático e risco iminente, como fazemos isso? Rafael pensou por um momento. Precisamos de uma investigação oficial. Eu posso requisitar uma auditoria do caso de adoção original, verificar se houve irregularidades. Isso alertaria a família em Santos? Sim, mas também iniciaria uma proteção federal. Eles não poderiam simplesmente pegar a Júlia de volta sem processo legal. Roberto olhou para a Júlia, que estava claramente assustada, mas determinada. O que você acha? Ele perguntou a ela. Ela digitou. Se isso significa que Pedro fica seguro, sim. Pedro está seguro de qualquer forma, Roberto garantiu. A pergunta é se você quer lutar ou se quer se esconder para sempre. Júlia pensou por um longo tempo. Quero lutar, ela digitou finalmente. Então vamos lutar, Rafael disse. Mas preparem-se, vai ser difícil. Nos próximos 3 dias, Rafael trabalhou rapidamente para iniciar a investigação oficial. Júlia passou por avaliações médicas e psicológicas extensas que documentaram tanto as lesões físicas antigas quanto o trauma psicológico. As evidências são convincentes, o psicólogo federal disse a Roberto. Há claros sinais de abuso sistemático e trauma complexo. Isso é suficiente para protegê-la? É um bom começo, mas vamos precisar de mais evidências sobre a família em Santos. Foi então que Carmen Silva, a enfermeira, surpreendeu a todos. Ela viajou para Brasília voluntariamente. Eu não podia mais ficar calada, ela disse a Roberto. Eu sabia que a Júlia estava sofrendo, mas tinha medo de falar. Quando soube que ela havia desaparecido, pensei que tinha morrido. Carmen trouxe cópias secretas de registros médicos
que mostravam um padrão claro de lesões acidentais ao longo de 2 anos. Eu documentei tudo, ela explicou, porque sabia que um dia seria necessário. Por que não denunciou antes? Rafael perguntou. Porque Roberto Santos tem muito poder em Santos. Médicos que se opunham a ele perdiam emprego. Enfermeiras eram transferidas. Mas quando soube que a Júlia estava segura, decidi que não podia deixar que a levassem de volta. Com o testemunho de Carmen e os registros médicos, o caso mudou completamente. Agora temos evidências concretas, Rafael explicou. Posso conseguir uma ordem de proteção federal que impede qualquer tentativa de removê-la contra a vontade. Quanto tempo isso levaria? Alguns dias, mas há algo mais que preciso dizer a vocês. Rafael olhou sério para Roberto e Júlia. A investigação revelou que não é a primeira vez. Roberto e Márcia Santos adotaram outras 3 crianças nos últimos 15 anos. Todas fugiram de casa aos 17 ou 18 anos. Roberto sentiu náusea. O que aconteceu com elas? Estamos tentando localizar. 2 das 3 nunca foram encontradas. Júlia ficou pálida e digitou com mãos trêmulas. Eles fazem isso de propósito? Parece que sim. Adotam crianças mais velhas que são mais difíceis de colocar, abusam delas e, quando ficam muito problemáticas para controlar, deixam que fujam ou desapareçam. Isso é monstruoso, Roberto murmurou. É um padrão criminal. E graças à coragem da Júlia em falar, vamos poder parar eles. Naquela noite, no hotel em Brasília, Roberto conversou com Júlia sobre o que haviam descoberto. Você salvou outras crianças, ele disse. Ao falar sobre o que aconteceu, está impedindo que mais crianças passem pelo mesmo. Mas as outras que desapareceram, não é sua culpa. Você era uma criança também. Pedro, que havia ficado com o babá durante as reuniões oficiais, se aproximou de Júlia e segurou sua mão. Ele ainda não falava claramente, mas disse algo que soou como Júlia fica. Sim, Roberto disse, abraçando os dois. Júlia fica. A ordem de proteção federal foi concedida 3 dias depois. Júlia estava oficialmente sob proteção do Estado, impedindo qualquer tentativa de removê-la contra sua vontade, até que as investigações fossem concluídas. O que isso significa na prática? Roberto perguntou a Rafael. Significa que ela pode escolher onde quer viver. E se escolher ficar com você, você pode iniciar o processo de acolhimento familiar sem interferência. E Roberto e Márcia Santos estão sob investigação federal por abuso infantil, fraude no processo de adoção e suspeita de envolvimento no desaparecimento de menores. De volta a São Paulo, a casa parecia diferente, mais segura, mais definitivamente sua. Júlia estava visivelmente mais relaxada e Pedro continuava progredindo rapidamente. Papai, Pedro disse claramente uma manhã, chamando Roberto pela primeira vez em 2 anos. Roberto chorou de alegria. Sim, filho. Júlia é minha irmã agora? Roberto olhou para Júlia, que sorriu e assentiu. Sim, Pedro. Júlia é sua irmã agora. Bom, Pedro disse simplesmente, voltando a brincar com os blocos musicais que Júlia havia comprado para ele. A doutora Fernanda ficou impressionada com o progresso de Pedro. Em 6 meses, ele passou de mutismo seletivo completo para a comunicação verbal funcional. É extraordinário. E a Júlia? Roberto perguntou. Também está progredindo muito bem. A terapia está ajudando ela a processar o trauma. E o ambiente seguro está permitindo que sua personalidade verdadeira emerja. Sua personalidade verdadeira? Roberto, a Júlia que você conheceu no hospital era uma jovem traumatizada, focada apenas na sobrevivência. A Júlia de agora está começando a mostrar quem realmente é. É brilhante, talentosa e tem uma capacidade natural para cuidar de outros. Era verdade. Nas últimas semanas, Júlia havia começado a falar novamente. Primeiro sussurros, depois palavras claras. Sua voz era rouca devido aos danos nas cordas vocais, mas cada palavra era um milagre. Roberto, ela disse uma noite, usando a voz pela primeira vez para pronunciar seu nome. Obrigada por me dar uma família. Obrigado por nos dar uma família, ele respondeu.
O processo de acolhimento familiar foi mais rápido do que esperado. Com as evidências de abuso e a recomendação médica, Roberto foi oficialmente nomeado guardião legal de Júlia. O que isso significa para o futuro? Júlia perguntou durante a audiência final. Significa que você pode escolher seu próprio futuro, o juiz respondeu. Quando fizer 18 anos, em alguns meses, será completamente independente. Mas até lá, e depois também se quiser, tem uma família que a quer. 6 meses depois, Roberto estava organizando uma festa de aniversário de 18 anos para Júlia. Era também uma festa de família, porque oficialmente ela poderia escolher ser adotada como filha adulta se quisesse. Você tem certeza? Roberto perguntou enquanto preparavam as decorações. Uma vez que assinar os papéis de adoção, você será oficialmente minha filha. Silva será seu sobrenome. Júlia Silva, ela testou o nome. Soa bem. Pedro, agora falando normalmente e frequentando escola regular, estava animado com a festa. Posso contar para todos na escola que a Júlia é minha irmã oficial? Ele perguntou. Você pode contar para o mundo inteiro, Roberto respondeu. Durante a festa, Roberto fez um discurso simples, mas emocionado. Há 1 ano, eu era um pai desesperado com um filho que não falava. Hoje tenho 2 filhos incríveis que me ensinaram que família não é sobre sangue, é sobre amor, cuidado e escolha. Júlia respondeu com sua voz rouca, mas clara. Roberto me deu mais que uma casa. Me deu a chance de descobrir quem eu realmente sou. Pedro me ensinou que cura pode vir das pessoas mais improváveis. E juntos aprendemos que família é onde encontramos pessoas que entendem nosso silêncio e celebram nossos sons. Pedro, que agora tocava piano e compunha pequenas melodias com Júlia, tocou uma música que eles haviam criado juntos. Era sobre encontrar casa em pessoas inesperadas. 6 meses depois disso, Roberto recebeu uma ligação de Rafael. Roberto, tenho notícias sobre as outras crianças que os Santos adotaram. Encontraram elas? 2 delas. Uma estava morando nas ruas em São Paulo há 3 anos. A outra conseguiu chegar ao Rio e estava trabalhando como menor. Ambas confirmaram um padrão de abuso similar ao que a Júlia sofreu. E a terceira? Rafael hesitou. Ainda estamos procurando, mas com os testemunhos das outras 2, mais o da Júlia e da Carmen, temos um caso sólido. O que vai acontecer com Roberto e Márcia Santos? Foram indiciados por abuso infantil, fraude e tráfico de menores. Provavelmente vão pegar muitos anos de prisão. Roberto sentiu uma mistura de satisfação e tristeza. Justiça seria feita, mas não podia desfazer os anos de sofrimento. Rafael, as outras jovens, elas têm onde ficar? Estamos trabalhando nisso. Por quê? Roberto olhou pela janela e viu Júlia ensinando Pedro a tocar uma nova música no piano. Estou pensando em expandir nossa família mais um pouco. 3 meses depois, Carolina e Beatriz, as 2 jovens encontradas, estavam jantando na mesa da família Silva. Carolina tinha 20 anos agora e estava estudando enfermagem. Beatriz, 19, estava fazendo curso de música. Não é estranho, Carolina comentou durante o jantar. Todos nós encontramos nossa família real depois de perder as falsas. Não é estranho, Júlia respondeu. É milagroso. Pedro, agora com 9 anos e tagarelando sem parar, levantou seu copo de suco. Um brinde, ele disse solene, imitando Roberto. Um brinde ao quê, filho? As famílias que a gente escolhe em vez das que escolhem a gente. Roberto começou a chorar e logo toda a mesa estava chorando e rindo ao mesmo tempo. 1 ano depois, Roberto estava em seu escritório quando recebeu uma ligação inesperada. Roberto? É Mariana. A voz de sua ex-esposa o pegou completamente de surpresa. Mariana? Como... Onde você está? Em Lisboa. Roberto, eu sei que não tenho direito de perguntar, mas... Como está o Pedro? Roberto pensou em como responder. Pedro está bem. Muito bem, na verdade. Ele voltou a falar? Sim, Mariana. Ele voltou a falar. Ele ouviu um soluço do outro lado da linha. Roberto, eu cometi um erro terrível. Não deveria ter partido daquele jeito. Não deveria ter deixado o Pedro. Por que está ligando agora?
Porque finalmente consegui recursos para voltar. E porque... Roberto, eu quero tentar ser mãe dele novamente. Roberto sentiu uma mistura complexa de emoções. Raiva, mágoa, mas também uma estranha pena. Mariana, muita coisa mudou aqui. Eu sei. E eu mudei também. Fiz terapia, trabalhei meus problemas. Quero ser a mãe que o Pedro merece. Mariana... Roberto hesitou. Pedro tem uma irmã agora. Silêncio do outro lado. Como assim? Roberto explicou toda a história desde o encontro com Júlia até a expansão da família com Carolina e Beatriz. Então você adotou 3 jovens? Elas precisavam de família. E nós tínhamos família para oferecer. E o Pedro está feliz? Muito feliz. Mais silêncio. Roberto, eu posso conhecê-las quando voltar? Roberto pensou na pergunta. Mariana, você pode tentar, mas vai ter que ganhar o respeito delas, especialmente da Júlia. Ela protege o Pedro como uma leoa. Eu entendo. Roberto, você acha que o Pedro me perdoaria? Pedro perdoa Mariana, mas perdoar não significa esquecer, e não significa que as coisas voltarão a ser como eram. Eu só quero uma chance de ser parte da vida dele novamente. Roberto olhou pela janela do escritório. Conseguia imaginar a família reunida para o jantar em algumas horas. Júlia ajudando Pedro com o dever de casa, Carolina estudando para a prova de enfermagem, Beatriz compondo uma nova música. Mariana, quando você voltar, você pode visitá-lo. Mas ele tem uma família agora. Uma família que escolheu e que o escolheu. Você seria bem-vinda para ser parte disso, mas não para desfazer isso. Eu entendo. E Mariana, se você quiser realmente fazer parte da vida dele novamente, vai ter que aceitar que ele tem 3 irmãs que ele ama muito. Não é negociável. Eu quero conhecer as pessoas que salvaram meu filho. Roberto sorriu pela primeira vez durante a conversa. Então você é bem-vinda. Família é quem ama e cuida uns dos outros. Há espaço para mais amor na nossa mesa. 3 meses depois, Mariana estava sentada nervosamente na sala de estar dos Silva. Pedro, agora com 10 anos, a olhava com curiosidade mais do que mágoa. Você é minha mãe que foi embora, ele disse simplesmente. Sim, Mariana respondeu com lágrimas nos olhos. E foi o maior erro da minha vida. Por que você voltou? Mariana olhou ao redor da sala. Júlia estava sentada protetivamente perto de Pedro. Carolina estudava no sofá. Beatriz afinava um violão. Roberto estava em uma poltrona observando cuidadosamente. Porque descobri que família é a coisa mais importante do mundo. E eu joguei a minha fora. Mas eu tenho família agora. Pedro disse, não com crueldade, mas como um fato. Eu sei. E eles parecem incríveis. Pedro olhou para Júlia, que assentiu encorajadoramente. Você pode ficar para o jantar, Pedro ofereceu. A Júlia faz a melhor lasanha do mundo. Mariana sorriu através das lágrimas. Eu adoraria. Durante o jantar, Mariana ouviu história após história sobre a família que havia se formado em sua ausência. Pedro falou animadamente sobre as músicas que compunha com Júlia, sobre como Carolina o estava ensinando a cuidar de pequenos ferimentos, sobre como Beatriz o deixava ajudar a escolher acordes para suas canções. Vocês salvaram meu filho, Mariana disse para Júlia após o jantar enquanto ajudavam na cozinha. Pedro nos salvou também, Júlia respondeu. Ele me ensinou que mesmo depois de tudo que aconteceu, ainda posso confiar nas pessoas. Vocês me dariam uma chance de fazer parte disso? Júlia a estudou por um longo momento. Mariana, Pedro tem 4 pessoas que fariam qualquer coisa para protegê-lo. Se você quer fazer parte da família dele, tem que entender que agora somos 5 pessoas que fariam qualquer coisa para protegê-lo. Eu entendo. E você tem que ganhar o lugar. Não por ter sido mãe dele antes, mas por quem você é agora. Mariana assentiu. Como posso fazer isso? Júlia sorriu pela primeira vez desde que Mariana chegara. Apareça, consistentemente. Seja confiável. E ame todas as pessoas que ele ama. Todas. Todas. Incluindo 3 jovens adultas que você não conhece, mas que são irmãs dele. Mariana estendeu a mão para Júlia. Ensina? Júlia apertou sua mão. Ensino.
6 meses depois, Mariana estava oficialmente de volta ao Brasil e tinha um apartamento a 15 minutos da casa de Roberto. Ela vinha jantar 2 vezes por semana e levava Pedro para passeios nos fins de semana quando ele queria. "Como está sendo?" Roberto perguntou a Pedro um dia. "Estranho, mas bom", Pedro respondeu honestamente. "É como ganhar uma mãe nova, mas que se parece com a antiga." "Você está feliz?" "Muito. Agora tenho papai, 3 irmãs e 2 mães." "2 mães?" "A Mariana e a Júlia. A Júlia me cuidou quando eu precisava mais, então ela também é tipo mãe." Roberto riu. "E isso não é confuso?" "Não," Pedro disse com a sabedoria simples de uma criança. "Amor não fica confuso só porque tem muito dele." Durante o jantar de Natal daquele ano, Roberto olhou ao redor da mesa. Pedro rindo de alguma piada de Carolina, Júlia servindo mais comida para Beatriz, Mariana ajudando a distribuir presentes. Sua casa estava cheia de vozes, risadas, música. "Roberto," Júlia se aproximou dele na cozinha. "Obrigada por construir isso conosco. Obrigado por me deixar ser parte disso." "Você sabe o que é mais incrível?" Ela continuou. "O quê?" 2 anos atrás, eu estava sozinha no mundo, dormindo em abrigos, com medo de tudo e todos. Pedro estava em silêncio, você estava desesperado, Carolina e Beatriz estavam perdidas. E agora? Agora somos uma família de verdade. Não porque alguém nos forçou a ser, mas porque escolhemos ser. Pedro apareceu na cozinha. "Júlia, você vai tocar piano? Quero cantar aquela música nova." "Claro," ela sorriu. "Qual música?" "A que fala sobre encontrar casa nas pessoas certas." Roberto o seguiu de volta à sala, onde Júlia se sentou ao piano e Pedro começou a cantar. Sua voz, clara e forte, encheu a casa com uma melodia sobre família, pertencimento e amor escolhido. Mariana se aproximou de Roberto. "Obrigada por deixar que eu voltasse para isso. Obrigado por voltar como a pessoa que eles precisavam que você fosse." Carolina se juntou ao canto, depois Beatriz com o violão, depois Mariana com uma voz suave. Roberto foi o último a se juntar, sua voz grave, completando a harmonia. Quando a música terminou, Pedro olhou ao redor da sala. "Sabem o que é mais legal de tudo isso?" ele disse. "O quê?" Todos perguntaram quase em uníssono. "Todo mundo aqui escolheu ficar. Ninguém está aqui porque tem que estar. Todo mundo está aqui porque quer estar." Júlia se levantou do piano e abraçou Pedro. "É isso mesmo, meu irmão. Família é quem escolhe ficar." Roberto olhou ao redor mais uma vez. Sua casa havia se transformado de um lugar silencioso e solitário em um lar cheio de vida, amor e música. Tudo porque uma jovem em cadeira de rodas havia se aproximado de seu filho em um corredor de hospital e sussurrado algo que ninguém mais podia ouvir. Mais tarde, quando todos haviam ido para seus quartos, Roberto encontrou Júlia na varanda, olhando as estrelas. "No que está pensando?" ele perguntou. "Em como a vida é estranha," ela respondeu. "Se Roberto e Márcia Santos não tivessem me machucado, eu nunca teria fugido. Se eu não tivesse fugido, nunca teria encontrado vocês. Se não tivesse encontrado vocês, Pedro ainda estaria em silêncio." "Você está dizendo que foi bom que eles tenham machucado você?" "Não," ela disse rapidamente. "Foi terrível. Mas, às vezes, coisas terríveis levam a coisas lindas. Não porque as coisas terríveis sejam boas, mas porque pessoas boas podem transformar dor em amor." Roberto assentiu. "E você sabe o que é mais incrível de tudo?" "O quê?" "Você tinha 17 anos quando chegou aqui, assustada, machucada, sozinha. Agora tem 20, é estudante universitária de psicologia. Tem uma família que a ama e está ajudando outras crianças que passaram pelo que você passou." Era verdade. Júlia havia começado um programa voluntário no hospital onde se conheceram, usando música para ajudar crianças traumatizadas a se comunicarem. "Roberto, posso confessar uma coisa?" "Claro. Quando vi Pedro naquele corredor, não me aproximei porque queria ajudá-lo." "Não?" "Não. Me aproximei porque ele parecia tão perdido quanto eu me sentia."
Eu queria ajudá-lo porque pensei que talvez, se conseguisse salvar ele, pudesse me salvar também. E conseguiu? Júlia sorriu. Nós nos salvamos mutuamente. E depois salvamos uma família inteira. Roberto abraçou sua filha adotiva. E vocês sabem o que vão fazer agora? O quê? Continuar salvando pessoas. Porque é isso que famílias fazem. Criam círculos de amor que se expandem. Fim da história. Agora conte para nós, o que você achou desta história de superação e família? Você acredita que o amor pode curar traumas profundos como o silêncio do Pedro? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos muito saber o que tocou seu coração nesta jornada. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.